Olá pessoal, vamos com mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma belíssima floração de orquídea, mas eu vou deixar para mostrar no final do vídeo porque eu gostaria de ressaltar aqui sobre um assunto muito importante para o bom desenvolvimento das nossas orquídeas, que inclusive foi o que me fez a fazer essas alterações aqui no meu humilde orquidário para poder melhorar aí o desenvolvimento das minhas orquídeas. E apesar do pouco tempo que tem que eu reorganizei as minhas orquídeas e que eu adequei aqui o meu orquidário ao meu cultivo, a minha técnica de cultivo, eu já estou vendo assim bastante resultados. Mas antes de dar continuidade ao vídeo, eu já peço aquele joinha porque é muito importante para estar fortalecendo o nosso canal. E se aparecer aí para vocês, na hora que vocês forem assistir ao vídeo, a palavra assim, uma opçãozinha embaixo do vídeo, IPAR ou RIPAR, vocês podem fazer isso aí porque de certa forma ajuda bastante ao vídeo. Nos meus vídeos não estava aparecendo isso, mas agora já está aparecendo e inclusive também não estava aparecendo para mim nos canais aí de outras pessoas, e agora já está aparecendo e eu faço isso também. E peço a vocês que se aparecerem aí para vocês, vocês podem estar fazendo porque de certa forma ajuda bastante aí no crescimento do canal. E na divulgação do canal, na divulgação também das informações, e isso de certa forma acaba nos impulsionando a estar trazendo aí cada vez mais conteúdos para vocês. E sem mais delongas, né, pessoal, vamos lá para de fato o que nos interessa. Então, pessoal, como vocês sabem, o meu humilde orquidário aqui, eu costumo falar assim, porque é algo que está assim na minha cabeça. Porque na verdade o meu orquidário é muito humilde mesmo, é muito simples, é bem rudimentar, mas na verdade é o que eu gosto. E eu gosto desse ambiente assim, bem natural. Eu gostava quando estava lá debaixo do pé de caju, mas eu tive que tirar as minhas orquídeas de lá. Mas eu não queria perder essa característica e, apesar de eu ter tirado de lá debaixo da árvore, mas agora sim eu tornei ele do jeito que eu queria, com essa cara mais natural, mas também sem perder as características de um orquidário, porque as orquídeas também precisam. E o que estava acontecendo, como vocês puderam acompanhar aqui, é que todas as minhas orquídeas estavam passando assim por um processo de desidratação muito elevado, um grau de desidratação muito elevado. Claro que por conta aí da irregularidade das chuvas, neste período chuvoso que já terminou, começa em outubro e termina em abril. Então, o período chuvoso aqui na Bahia, em teoria, porque na prática às vezes isso não acontece, é de outubro a abril. Então, pega parte da primavera, verão e parte do outono. Esse é o período que determina o período chuvoso aqui na Bahia. Mas a gente, com o passar dos anos, vem sofrendo aí anos com chuvas irregulares, e com esse ano não foi diferente. Esse ano, final do ano passado e início desse ano, tivemos assim chuvas irregulares. Na verdade, tivemos apenas uma semana de precipitação, e aí os outros períodos foi de chuva muito fina, garoa, chuvas de 4, 5 milímetros, por aí. Mas agora, a partir do início de maio, aí já começou assim aquela característica de inverno, sempre dando uma garoa. Esse mês de março, de maio, foi bastante chuvoso no quesito garoa. Não é, digamos assim, aquelas chuvas, chuvas torrenciais, chuvas fortes, não. Foram chuvas assim em forma de garoa, mas de certa forma manteve o ambiente mais fresco, manteve o chão, pelo menos a superfície um pouco mais úmida. Então isso é muito importante aí para o desenvolvimento das plantas e, sendo mais específico, das orquídeas. Então, pessoal, depois que eu fiz essa reorganização aqui do meu humilde orquidário, as minhas orquídeas começaram a se desenvolver muito melhor. Zenivaldo, o que foi que você fez para poder as suas orquídeas se desenvolverem melhor agora? Então, pessoal, vocês estão vendo aí, ao fundo, o chão um pouco escuro. É isso? Eu falo assim, a terra um pouco escura. Então, isso significa que tem umidade aqui no solo. Como as minhas orquídeas estavam, que elas estavam todas acomodadas aqui nessa parede, então, na verdade, no primeiro momento, eu coloquei uma parede desse lado, uma parede de orquídeas, e outra deste lado aqui. E esse meio aqui todo livre, e o chão aqui exposto ao sol, só ao sol. Só o sombrite que quebrava um pouco aí dessa luminosidade, porém, não era o suficiente para poder eu regar as minhas orquídeas e manter aqui o chão úmido. Então isso não estava acontecendo, eu fazia as regas, mesmo que eu regasse todas as noites, primeiro porque a água ficava restrita apenas ao chão desse lado aqui na parede, ou então aqui, mas
esse vagão todo aqui sem sombra, então quando a luz do sol incidia aqui, secava muito rapidamente e o chão não ficava úmido de forma alguma. Rapidamente evaporava aquela água e o ambiente ficava sem umidade. Então eu comecei a perceber que as minhas orquídeas, quando chovia, quando teve aquele período de chuva, elas deram uma melhorada bastante. Mas aí depois que a terra secou novamente, pronto, elas começaram a se desidratar, aí eu tive que tomar uma providência e fazer aqui uma reorganização para poder melhorar essa umidade ambiente. E é por isso que eu sempre falo para vocês que a gente precisa desenvolver o espírito de observador, o espírito de observação, justamente para poder a gente conseguir perceber os sinais que as orquídeas nos dão, para poder a gente estar aí melhorando o nosso cultivo, acertando o nosso cultivo, ou solucionando aí alguns problemas. E se eu não tivesse, digamos assim, essa habilidade em observar, dificilmente eu iria conseguir, digamos assim, aclimar o ambiente para poder melhorar aí o desenvolvimento das plantas. Então, quando a gente desenvolve essa habilidade, a gente observa o ambiente, observa as características das plantas, observa as informações que elas nos estão dando, e a partir daí a gente começa a montar, digamos assim, um ambiente mais adequado, um ambiente aclimatizado, um ambiente, digamos assim, mais próximo do ideal para poder elas se desenvolverem. Então, quando eu montei esse orquidário dessa forma aqui, eu já tinha em mente, eu não fiz de qualquer jeito, eu já tinha em mente o que as orquídeas precisavam para poder eu estar reorganizando elas. E mesmo isso eu fiz. Então aqui eu fiz toda uma estrutura aqui em cima, né? Não vai dar para mostrar aqui agora, mas eu fiz toda uma estrutura aqui rústica, eu finquei aqui algumas forquilhas, como vocês estão vendo aqui a madeira, e como tem vídeo aqui no canal mostrando passo a passo. E coloquei os ganchos para poder eu pendurar as minhas orquídeas todas na horizontal. Era isso que eu estava precisando. Zenivaldo, por que você gosta de orquídeas assim na horizontal? Eu gosto assim na vertical também, pessoal. Quando eu coloquei aqui essa parede, ficou muito bonito. Só que ficou um ambiente muito claro aqui por baixo. As orquídeas precisam de luminosidade, mas as orquídeas precisam de luminosidade no vegetal, nas folhas, porque elas precisam realizar a fotossíntese como toda planta. E também na hora da rega também facilita bastante. Como elas estavam aqui, nem todas as orquídeas conseguiam ser molhadas, mesmo que eu molhar, digamos assim, fizesse uma rega com água abundante, o que não é viável aqui. E molhava as orquídeas de cima, mas as que estavam embaixo, porque elas estavam assim em forma de cascata. Então acabava molhando as de cima e as de baixo. A água que caía às vezes não caía em toda a cerâmica. Então isso estava prejudicando muito o desenvolvimento das minhas orquídeas, sem contar que não estava nada prático, principalmente quando eu queria gravar alguns vídeos, porque eu tinha que estar pegando, porque as orquídeas estavam uma, digamos assim, pendurada nas outras, na outra eu coloquei os ganchinhos no pendurador e aí ia pendurando. Então, para poder pegar uma orquídea específica, para poder mostrar para vocês, para poder compartilhar, para poder falar sobre algum assunto, estava muito complicado, eu teria que desorganizar tudo, dava muito trabalho e às vezes também estava caindo. O peso acabava, digamos assim, entortando o arame e acabava caindo. Ou melhor, desentortando os ganchinhos e acabava caindo, como um dia aconteceu um episódio aqui que caiu assim uma fileira com 5 orquídeas. A salvação que não quebrou nenhum disco de cerâmica. E até uma que eu cultivo no vaso de barro de ponta cabeça, o vaso caiu assim e não quebrou. Para mim foi um milagre, porque se tivesse quebrado, ia tornar 1000 vasos. E aí ia prejudicar a orquídea, né? Aí eu tive que tomar essa atitude de reorganizar o meu milho orquidário. Agora está do jeito que eu quero. As orquídeas já estão readaptadas, já se reidrataram todas. Então, assim, elas já estão muito bem agora. Até as ametistoglossa, que estavam, assim, pela misericórdia de Deus, as ametistoglossa já estão se desenvolvendo bem, já se reidrataram, que estavam muito desidratadas. Só tem uma pontinha ali, que foi a que eu demorei mais, que eu terminei, na verdade eu terminei ontem, de reorganizar. Então elas ainda não estavam do jeito adequado para poder fazer as regas. Então aí eu não estava regando elas da maneira adequada, mas agora que elas já estão reorganizadas, eu vou continuar fazendo as regas, mas todas as outras aqui dessa parte para cá já estão se desenvolvendo bem, já estão já estão todas reidratadas, então isso é muito bom. E aí, pessoal, o que é que acontece? O porquê que agora eu estou garantindo aqui a umidade no ambiente. Primeiro porque quando a gente dispõe as orquídeas assim na horizontal, penduradas na horizontal, os discos de cerâmica eles garantem um sombreamento aqui embaixo. Em cima elas recebem muita luminosidade, que é o que elas precisam, e aqui embaixo acaba gerando um sombreamento. Então esse sombreamento com as regas constantes acaba mantendo
o ambiente aqui por baixo úmido, porque a água ela não evapora rapidamente. Então vai mantendo aquilo ali úmido. Tanto é que tem alguns lugares aqui, ó, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui nessa lateral, que já está criando aqueles musgozinhos, né, aquilo que a gente chama limo, né, que cria assim no chão, decorrente de umidade. Então ele também, assim como as barbas de velho, essas tilândsias, eles também são bioindicadores. Esse limozinho ele é um indicador de umidade ambiente. Então, se no ambiente tiver aquele limo, é sinal de que tem bastante umidade ali no ambiente. E as barbas de velho também, pessoal, elas ajudam muito. Zenivaldo, por que elas ajudam? Olha só. Já tem pesquisas que mostram, pessoal, tem artigos científicos na internet, tem artigos científicos publicados aí que apontam que as barbas de velho por si só elas liberam gotículas de água no ambiente, tornando o ambiente mais úmido. Claro que isso aí são pesquisas que eles fazem, são testes que eles fazem para poder chegar neste ponto aí. Mas é algo que a gente não consegue ver. O que a gente consegue ver, de fato, é que elas ajudam a reter a umidade ali naquele ambiente, porque elas ficam úmidas, elas têm, digamos assim, uns pelinhos, grosseiramente falando, no seu vegetal, eu vou falar assim, mas tem um termo científico que a gente utiliza, mas eu não vou, digamos assim, complicar nada aqui. Então elas têm uns pelinhos que quando a gente rega essas barbas de velho, essas tilândsias, o que é que acontece? A água fica retida ali. E por elas, né, crescerem assim, formando esses chumaços assim, então quando a gente rega, a água fica ali, as gotículas de água ficam ali, né, presas, né, nessas barbas de velho, nessas tilândsias. E aí o que é que acontece? O ambiente ele fica úmido por mais tempo. Então ali aquela água que fica retida ali, aqui nessas barbas de velho, nessas tilândsias, ela torna ali aquele ambiente mais úmido, como eu já falei, com gotículas de água dispersa no ar. E isso é muito bom para o desenvolvimento das orquídeas, porque as orquídeas também, elas não gostam de, digamos assim, substrato de raízes encharcadas, né? Não é as raízes encharcadas, as raízes podem ficar até encharcadas por um bom tempo, desde que elas estejam expostas. Eu falo assim, com substrato orgânico, o problema é muita umidade no substrato orgânico que acabam, digamos assim, apodrecendo as raízes, substrato que cobrem as raízes, e esse substrato seja orgânico. E isso não é nada bom. Entendeu? As orquídeas gostam de umidade ambiente, mesmo que, digamos assim, leve muitos dias chovendo, mas que as raízes estejam expostas. Por isso que eu gosto dessa técnica de cultivo aqui nos discos de cerâmica, porque as raízes ficam expostas, então pode chover 15 dias, 20 dias, todos os dias, porque rapidamente, deu uma estiadinha, as raízes secam rapidamente, a cerâmica seca e fica só a umidade ambiente, que é o que as orquídeas precisam. Mas se a gente cultiva com excesso de substrato orgânico, aí é um problema. Se chove, começa a chover 3 dias seguidos, 3, 4, 5 dias, aí já começa a nos preocupar, porque aí pode acontecer problemas de podridão negra e podridão mole, podridão bacteriana, um monte de coisa que pode prejudicar o desenvolvimento das orquídeas e até a gente perder a planta. Nessa forma de cultivo aí na cerâmica, isso não acontece, entendeu? Então, assim, a gente só precisa ter a preocupação de garantir umidade ambiente. A gente garantindo isso, pode ter certeza que a gente vai ter um bom cultivo. Principalmente quando a gente faz, né, nos primeiros dias, nas primeiras semanas ou nos primeiros meses pós-replante. Depois que as orquídeas estão completamente enraizadas, aí já não tem tanta preocupação assim. A gente regando uma vez por dia, a cada um dia sim, um dia não, a cada 2 dias, se estiver muito quente, as orquídeas conseguem se desenvolver super bem. Porque, mesmo que elas deem uma desidratadinha, mas quando a gente começa a regar, normalmente, elas, por terem um sistema radicular bem desenvolvido, elas se reidratam rapidamente. Então, pessoal, é isso aí. Então, as minhas orquídeas aqui estão todas do jeito que eu queria. Agora, pelo menos não. Eu já digo assim que daqui para frente eu não vou ter mais preocupação. Eu vou crescer um pouco mais no meu orquidário e vou terminar também uma parte aqui lá para trás que ainda não terminei. Mas essa parte aqui, essa estrutura aqui, claro que quando chegar o tempo de fazer a manutenção das madeiras vai ter que fazer, né? Infelizmente. Mas aqui, como a madeira é uma madeira boa, aqui ó, eu vou demorar muito tempo. Então essa preocupação daqui para frente agora, né? Eu não tenho mais. Só mais daqui bem lá para frente. E é isso aí, pessoal. É o que eu queria mostrar, compartilhar com vocês. Era isso. Ah, e também a questão das folhagens também. Outra questão aqui, ó. Aqui eu tenho bastante Comigo Ninguém Pode. Comigo Ninguém Pode. Eu trouxe umas Comigo Ninguém Pode que eu tenho lá na área. As menores eu trouxe para cá. Coloquei aqui mais algumas plantinhas e isso de certa forma ajuda, pessoal. A Comigo Ninguém Pode, de noite, elas começam a liberar água no ambiente. Ela começa a liberar água pelas folhas, então de certa forma acaba também dando aí
umedecida, né, no ambiente. Então ajuda aí também na questão da umidade ambiente. Tem também a terra do vaso que fica molhada, então acaba de certa forma também gerando aí, retardando a umidade no ambiente. Então a gente precisa ter essa, digamos assim, desenvolver essa habilidade para poder a gente agregar situações no nosso orquidário que possa estar garantindo aí essa umidade ambiente. E para finalizar, pessoal, sobre esse assunto, e eu ir de fato a mostrar a floração para vocês da minha orquídea, eu vou encerrar aqui também com mais alguma coisinha que eu gostaria de colocar aqui, que é uma fonte. E eu vou colocar ela ali. Logo, logo eu estarei gravando vídeos aqui e vocês ouvirão aí o barulhinho da fonte. Mas eu ainda tenho que providenciar as plantinhas aquáticas, tenho que providenciar também os peixinhos por causa do mosquito Aedes aegypti. Então eu vou colocar ela ali e isso também, de certa forma, vai ajudar e muito aí a melhorar ainda mais a umidade aqui no ambiente. Então vocês conseguem perceber que o que eu queria, na verdade, para as minhas orquídeas, eu consegui. Né, que era tornar o ambiente mais úmido e adequado para poder eu estar cultivando elas. E aqui tem bastante espaço ainda para poder eu colocar mais orquídeas. Tem essas orquídeas aqui de cima dessa mesa que vocês estão vendo, que eu preciso fazer o replante. São purpuratas e ludemanianas. As ludemanianas eu posso botar em cima, porque elas gostam de bastante luminosidade. E as purpuratas eu vou colocar elas aqui por baixo, porque elas gostam um pouco mais de sombreamento. Elas gostam de luminosidade filtrada, porém, um ambiente mais úmido, mais baixo assim, elas gostam bastante, elas se desenvolvem melhor. E em cima também elas se desenvolvem bem, mas elas ficam com um aspecto meio amarelado e qualquer coisinha elas se desidratam, por isso que eu não gosto. E agora eu vou pegar aqui a minha orquídea florida para eu compartilhar com vocês o espetáculo que ela está. Tchan, tchan, tcharam, tchan, tchan, tcharam, tchan, tchan, tcharam. Olha só, pessoal. Olha só aqui. Olha só que espetáculo. Olha só aqui a quantidade de flores nesta orquídea. Essa daqui, pessoal, é uma Cattleya ludemaniana tipo, que eu cultivo aqui também no disco de cerâmica. Olha só, disco de cerâmica, olha só aí o enraizamento nas laterais. Essa daqui ela é bem comportadinha, ela se contenta aí só com as laterais e a superfície aí da cerâmica. Tá vendo, pessoal? Olha só esse enraizamento. Então, o cultivo na cerâmica é isso aí. Uma planta, pela sua exuberância, digna de exposição, pela quantidade de flores. É uma planta também que tem uma forma bem interessante, bem legal. Inclusive, ela consegue... As pétalas conseguem formar aí digamos assim, razoável overlap. Zenivaldo, o que é isso? Overlap, pessoal, é uma sobreposição aqui de pétalas. Então isso caracteriza também uma forma boa. Claro que tem outras características também que a flor precisa ter, mas o overlap é uma das características que caracteriza uma planta de boa formação. Mas para mim nada disso importa. O que importa é isso aqui, ó. Olha a exuberância, olha só a quantidade de flores aqui que vocês estão vendo. Olha só o arranjo espetacular. E olha só aqui a saúde dessa planta, tá vendo, pessoal? Essas folhas amareladas aí são folhas antigas. Isso aí vai descartar e isso aí é normal. Porque às vezes muitas pessoas pensam que é doença, mas na verdade não é. Então, pessoal, o cultivo na cerâmica é isso aqui, ó. Cultivo na cerâmica é isso aqui, ó. A orquídea entorcera bem, a orquídea se desenvolve bem, a orquídea enraiza bem, a orquídea aguenta mais, digamos assim, períodos de seca maior. A orquídea, ela, mesmo que ela se desidrate mais rapidamente, quando as condições ambientais melhoram, elas voltam a se desenvolver normalmente, elas se reidratam muito rapidamente. Então é isso aí, ó. Cultivo na cerâmica é isso aqui que vocês estão vendo. Olha para aí a qualidade da floração dessa orquídea, a saúde que está essa orquídea. Muitas pessoas, ó, caiu até água aqui das espatas. Isso aqui, tá vendo, pessoal? Isso aqui é ruim. Isso aqui, assim que a floração cair, eu vou ter que remover essas espatas antigas para poder não prejudicar o desenvolvimento da planta e não adoecer. Então é assim. Fui muito criticado no início do meu cultivo. Muitos orquidófilos disseram que eu estava inventando moda, que eu chamava até de baboseira, que eu estava inventando essas baboseiras para poder ganhar like. Na verdade não é isso. Isso aqui foi uma técnica que eu testei, que eu vi que deu resultados positivos e a prova está aqui. O que eu faço eu mostro, porque o que eu faço aqui eu compartilho com vocês depois os resultados. Não faço nada que eu faço aqui é para poder só gravar vídeo e depois esquecer. Quando não dá certo, eu também compartilho, ó, pessoal, dessa forma aqui, não dá certo e tal, não é viável, mas essa forma aqui é.
Tá vendo? Ah, Zenivaldo, eu posso plantar as minhas orquídeas em qualquer região? Claro que pode. Agora a gente precisa observar para poder a gente se adequar a cada região. Já vi pessoas dizerem que não deu certo, que não dá certo, que com ele não deu certo. Se não deu certo é porque não fez corretamente ou então não adequou as suas orquídeas, o seu cultivo, à sua região. Porque aqui eu moro no semiárido nordestino, uma região muito seca. E mesmo assim eu consigo cultivar as minhas orquídeas com excelência, como eu posso compartilhar aqui com vocês. Tá vendo aí, pessoal? Então, não tem segredo, não tem erro. É só cultivar da maneira mais adequada possível. Observar, desenvolver o espírito de observação, como eu sempre estou falando, conhecer a espécie, porque também não é toda a espécie de orquídea, também não é todo o gênero que vai bem na cerâmica, principalmente aquelas orquídeas que precisam de substrato, que tem um cultivo diferenciado, como por exemplo Staniopia, né? Essas orquídeas assim a gente tem que ter cautela, tem que conhecer a espécie, mas as catleias, alguns oncídios, Phalaenopsis, claro que a gente já tem que ter um pouco mais de atenção com a umidade ambiente, com a luminosidade, dendróbios, então a gente pode cultivar na cerâmica sem problema nenhum. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários, que na medida do possível eu vou respondendo vocês, ou posso estar também gravando um vídeo, trazendo aí a dúvida, porque de repente pode ser dúvida de outras pessoas, e aí eu acabo respondendo para todo mundo. Quem ainda não é inscrito no canal, pessoal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para toda vez que eu publicar um vídeo novo, o YouTube informar vocês. E é isso aí. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.